Um carro zero, brilho na pintura, cheiro de novo, o volante firme nas mãos, o painel iluminado como promessa de um futuro melhor. Você se sente dono do mundo. Mas e se eu te dissesse que esse sonho pode evaporar em meses, um ano, 12 meses, 52 semanas? Esse é o tempo suficiente para um veículo perder até R$100 mil de valor no Brasil. E não estamos falando de raridades, nem de carros de nicho. Estamos falando de modelos que, no papel, pareciam conquistas modernas, equipados com motores elétricos, tecnologia de ponta e design chamativo. Mas a realidade é cruel. Na prática, eles se tornaram símbolos de desvalorização. E não são casos isolados. Ano após ano, milhares de brasileiros descobrem, muitas vezes com choque e indignação, que aquele bem de alto valor se transforma em um poço sem fundo de perdas financeiras. Por que isso acontece? Porque alguns carros se transformam em verdadeiros pesadelos financeiros, enquanto outros resistem e conseguem manter valor. Será que a famosa frase, o carro perde 20% assim que sai da concessionária, ainda faz sentido? Ou será que estamos diante de um cenário mais complexo, cheio de nuances, exceções e armadilhas? E existe um detalhe ainda mais curioso. Em meio a essa lógica aparentemente inevitável, existem carros que vão na contramão, modelos que, em vez de perder, ganham valor com o tempo, peças de engenharia admiradas, resgatadas pela memória afetiva ou pelo desejo de exclusividade. Mas como distinguir entre um carro fadado a perder valor e outro capaz de surpreender? Que fatores realmente determinam o destino de um veículo no mercado brasileiro? É hora de mergulhar nessa história, de entender as engrenagens por trás da desvalorização, de separar mitos e verdades e, acima de tudo, descobrir como nós, consumidores, podemos nos proteger ou, pelo menos, reduzir os impactos dessa perda inevitável. Porque, no fim das contas, carro não é investimento, mas pode ser um gasto menos doloroso se soubermos o que estamos fazendo. A última pergunta que fica é: quando e como essa desvalorização começou a ser parte inseparável da experiência de ter um carro no Brasil? Para entender o presente, precisamos olhar para trás. A desvalorização dos carros no Brasil não é um fenômeno recente. Ela acompanha a própria história da indústria automobilística no país. Nos anos 70 e 80, ter um carro era um símbolo de status. As opções eram limitadas, a concorrência era pequena e os veículos tinham uma vida útil longa. O valor de revenda, embora já sofresse quedas, não era tão dramático quanto hoje. Mas algo mudou. À medida que o mercado cresceu, as marcas se multiplicaram e os lançamentos aceleraram. O consumidor passou a ter mais escolhas. E mais escolhas significam também mais riscos. É nesse cenário que surge a famosa crença: o carro perde 20% assim que sai da concessionária. Uma frase repetida por vendedores, mecânicos, amigos, parentes, virou quase uma lei não escrita. Mas será que é verdade? Na realidade, existem dois tipos de depreciação. A primeira é a depreciação de troca. Imagine que você entra em uma loja pronto para trocar seu carro usado por um novo. O lojista calcula o valor do seu veículo, mas precisa descontar impostos, custos de manutenção da loja, salários, estrutura e, claro, sua margem de lucro. O resultado é uma oferta que parece um insulto, 30% ou mais abaixo do valor que você imaginava. Esse é o momento em que muitos acreditam no mito dos 20% imediatos. Mas na prática, o que ocorre ali não é a desvalorização real do carro, e sim a lógica comercial de quem precisa garantir lucro. O segundo tipo é a depreciação de revenda. Aqui, a conta é mais justa. Você compara o preço do 0 km na concessionária com o valor pedido por uma loja de seminovos pelo mesmo modelo, com poucos quilômetros rodados. E a diferença pode ser bem menor. Tomemos como exemplo o Toyota Corolla 2025. 0 km custa R$199 mil. Um modelo com 1.500 km, quase novo, pode ser anunciado por R$193 mil. Uma queda de apenas 6 mil. Percebe a diferença? Enquanto a troca direta na concessionária pode parecer um golpe no bolso, a desvalorização real pode ser bem mais suave. E existe ainda um terceiro cenário, mais raro, mas fascinante: a valorização. Sim, alguns carros conseguem desafiar a lógica. Modelos esportivos, edições limitadas ou até veículos que caíram no gosto dos colecionadores passam a valer mais com o tempo. Exemplos disso são clássicos como o BMW M5 E39 ou Mercedes C63 de gerações passadas. Hoje, eles são disputados por entusiastas e chegam a custar mais do que valiam anos atrás. Portanto, já no início dessa
Nessa história fica claro que a desvalorização não segue uma regra fixa. Ela é o resultado de múltiplos fatores: demanda, imagem da marca, confiabilidade, tecnologia envolvida, e esse entendimento abre caminho para a parte mais intrigante. Se a desvalorização não é uniforme, o que explica as quedas dramáticas registradas em 2025? 2025, um ano que ficou marcado nos números da indústria automobilística brasileira. Logo nos primeiros relatórios, um nome se destacou: JAC EJS4. O SUV elétrico da marca chinesa chegou ao país prometendo modernidade, design atual, porta-malas generoso de 520 litros, motor elétrico de 150 cavalos. Mas, em apenas 12 meses, ele se transformou em um case de fracasso. Perdeu 37,5% do valor. Quase R$100 mil evaporaram. E ele não estava sozinho. Outros modelos também desabaram. Elétricos, principalmente. As estatísticas impressionam. Carros a combustão, queda média de 4,19%. Híbridos, 10,26%. Elétricos, 18,4%. O mercado foi implacável. Os elétricos, celebrados como o futuro, se tornaram vítimas do presente. Por quê? O primeiro fator é a infraestrutura limitada. Postos de recarga ainda são raros. Muitos motoristas sentem insegurança para viajar ou até para o uso urbano. O segundo é a confiança na marca. A JAC, por exemplo, tem presença discreta no Brasil. Poucas concessionárias, assistência limitada, peças caras e difíceis de encontrar. O terceiro é a velocidade da tecnologia. O que hoje parece avançado, amanhã já está ultrapassado. Cada novo lançamento joga o anterior para escanteio. Esse tripé, infraestrutura, confiança e obsolescência rápida, explica por que os elétricos despencaram. Mas não são só eles. Os carros de luxo também sofreram. E por outros motivos. Um Mercedes-Benz CLS 3.0 V6 4MATIC, modelo sofisticado e potente, perdeu mais de 22% em um ano. O mesmo aconteceu com o Audi A3 Sedan Prestige Plus. A explicação está no custo de manutenção. Peças importadas em dólar, mão de obra especializada e, claro, a instabilidade da economia brasileira, que amplifica qualquer variação cambial. O curioso é a ironia do consumidor. Muita gente passa meses pesquisando para evitar comprar um carro que vai desvalorizar 20%, mas ignora que o próprio dinheiro parado perde mais do que isso com a inflação. No fim, a desvalorização não é só econômica, é também emocional. Ela mexe com o orgulho do dono, com a sensação de ter feito um mau negócio. E aqui entram os fatores emocionais. A cor do carro, a fama do modelo, a confiança em determinada marca. Tudo isso pesa tanto quanto os números frios da planilha. Exemplo, em 2023, o Chevrolet Tracker perdeu 19,08%, a Fiat Strada 16,06%. Já o Honda HR-V caiu apenas 2,8%. Por que HR-V caiu menos? Porque SUV é objeto de desejo, porque Honda tem reputação de confiabilidade e porque a procura mantém os preços altos. No Brasil, a demanda dita a regra. Modelos populares seguram valor. Carros encalhados despencam. Essa dinâmica gera distorções. Em 2024, foram vendidos 15,7 milhões de usados, contra apenas 2,6 milhões de novos. 6 usados para cada 0 quilômetro. Um contraste com os Estados Unidos, onde os números ficam equilibrados. Isso cria um mercado peculiar. Por um lado, a procura intensa por usados aquece os preços de seminovos bem cotados. Por outro, modelos menos desejados ficam parados, encalhados, perdendo valor mês após mês. E não podemos esquecer os fatores controláveis. Um carro bem cuidado, revisado em concessionária, com quilometragem baixa, pode perder muito menos valor do que outro idêntico, mas maltratado. O dono tem responsabilidade direta no destino financeiro do veículo. Blindagem, por exemplo. Muita gente acredita que agrega valor, mas em alguns casos gera o efeito contrário. Um carro blindado sofre desgaste adicional na suspensão, amortecedores e freios.
Na revenda, pode perder até 50% do valor em 5 anos. E há ainda os incontroláveis: mudanças na legislação, oscilações no preço do combustível, crises econômicas, lançamentos de novas gerações. Tudo isso compõe um cenário caótico, um jogo de variáveis que pode transformar o sonho do carro novo em um pesadelo. Mas existe também o outro lado, o lado da transformação, da valorização inesperada, do legado que certos carros carregam. Se a desvalorização é inevitável, por que ainda nos fascina tanto? A resposta está na forma como os carros se transformaram em símbolos de poder, de conquista, de pertencimento. Mas 2025 deixou claro: a desvalorização pode ser entendida, prevista e até controlada em parte. Existem carros que fogem à regra. Alguns se tornam neoclássicos. Modelos como o BMW M5 E39 de 2001 ou o Mercedes C63 2012 ganham aura especial. Eles não são apenas meios de transporte, são objetos de desejo preservados por entusiastas. E isso muda tudo. Nesse universo, a lei da oferta e da procura funciona ao contrário. Pouca oferta, alta procura. Resultado: valorização. O consumidor comum, porém, vive outra realidade. Ele precisa entender que há fatores sob seu controle: fazer revisões em dia, manter documentação regularizada, evitar quilometragem excessiva, preservar o estado de conservação. Esses cuidados não impedem a queda, mas reduzem o impacto. E existem os fatores que fogem totalmente ao alcance do proprietário: popularidade do modelo, rede de concessionárias, custos de peças, percepção do mercado e até a cor do carro. No Brasil, cores neutras como preto, branco e prata vendem melhor. Carros vermelhos, amarelos ou verdes podem encalhar, mesmo estando em bom estado. Outro ponto crucial é a renovação tecnológica. Cada nova geração de motores, sistemas de segurança ou conectividade torna a anterior menos atrativa. Isso é ainda mais intenso em elétricos e híbridos, cujas inovações chegam em ritmo acelerado. O legado de 2025 é justamente esse: o mercado brasileiro começa a se aproximar de padrões internacionais. Nos Estados Unidos e na Europa, a renovação rápida também gera quedas significativas. Aqui, esse movimento está se intensificando. Mas há também uma reflexão maior. A desvalorização dos carros revela algo sobre o próprio país, sobre como lidamos com o consumo, sobre nossa busca por status e sobre a eterna tentativa de driblar perdas financeiras em um cenário instável. Em última análise, o carro nunca foi investimento. É consumo, é gasto, é emoção. Mas a diferença está em como lidamos com essa realidade. Com informação, é possível reduzir o prejuízo, escolher modelos com boa reputação, priorizar marcas com rede consolidada, evitar tecnologias ainda em fase de aceitação, planejar a hora da compra e, principalmente, a hora da venda. No fim, o que 2025 nos ensinou é que a desvalorização é inevitável, mas pode ser administrada. E talvez a maior lição seja esta: seja para evitar perdas, seja para buscar satisfação pessoal, cada escolha ao comprar um carro é também um reflexo de quem somos. E eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Comente nos comentários o que você achou desta história e até a próxima!